Olá, eu sou Bárbara de Musso, sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Química Tecnológica Ambiental e vou apresentar a segunda parte da aula sobre contaminação atmosférica. Introduzindo um pouco sobre o efeito do aporte dos contaminantes na atmosfera, existem alguns principais efeitos que são o smog fotoquímico, a chuva ácida, a depressão de ozônio e também o efeito estufa. Iniciando com o smog e smog fotoquímico, a palavra smog ela é uma junção de duas palavras originárias do inglês, que é smoke, que significa fumaça, e fog, que significa neblina. Então, aí, smog pode ser a junção de fumaça com neblina, ou a neblina contaminada por fumaça. O smog fotoquímico ele é resultado do aporte de contaminantes para a atmosfera que vão reagir com a radiação solar. Então, essas reações acabam gerando essa neblina ou essa fumaça contaminada. Falando em termos de reações químicas, o smog ele é formado a partir das reações entre os compostos orgânicos voláteis, com os óxidos de nitrogênio e o oxigênio, e as partículas que estão suspensas na atmosfera e também a luz solar, que esses materiais vão reagir e vão acabar formando o ozônio, o ácido nítrico e também alguns compostos orgânicos. E esse ozônio que é formado, ele vai ser em bastante quantidade. E isso acaba gerando o que a gente pode considerar de camada de ozônio no lugar errado, porque acaba tendo uma alta concentração de ozônio na troposfera, sendo que na troposfera ele é considerado contaminante, porque na verdade a camada de ozônio ela ocorre na estratosfera. Bom, e como que a inversão térmica acaba contribuindo para o smog fotoquímico, Lembrando que a inversão térmica é um fenômeno natural que acontece no inverno e ela acaba dificultando a dispersão dos contaminantes. O que acontece? Nos meses normais, ou nos meses que não é inverno, no verão, o ar quente que é emitido da Terra acaba subindo, esfria e retorna. E esse é o ciclo normal. Então, o ar quente fica embaixo e o ar frio fica em cima. E eles acabam sempre circulando para ter esse esfriamento do ar. E assim, os contaminantes que são lançados para essa atmosfera acabam se dispersando em função dessa circulação de ar. Na inversão térmica, que acontece nos meses de inverno, acontece um acúmulo de uma massa de ar frio muito próximo à camada da crosta terrestre. Então, ao invés de ser o ar quente, que é o que está mais próximo da camada da crosta terrestre, vai ser essa massa de ar frio. E ele vai interpolarizar, porque vai ficar uma camada de ar frio, uma camada de ar quente e outra camada de ar frio. Esse ar quente até vai acabar circulando para resfriar, mas vai ser um processo muito mais lento. Então, essa camada de ar frio que ficou aqui interpolarizada por esse ar quente vai acabar propiciando o acúmulo de poluentes, porque esse ar não vai circular tanto, ele vai demorar muito mais para circular, e aí os contaminantes, os poluentes vão acabar ficando acumulados na atmosfera, e isso acontece bastante nos meses do inverno, Aqui uma imagem que exemplifica e que ilustra isso melhor, aqui em Rio Grande, no Distrito Industrial, nos meses de inverno, que a gente consegue enxergar bastante essa névoa bem intensa aqui, que é em função da inversão térmica, que o ar não tem tanta circulação, é uma circulação bem mais baixa, o ar frio, que é o que fica concentrado aqui, e acaba impedindo a dispersão dos contaminantes. Um outro fenômeno que acontece em função do aporte dos contaminantes é a chuva ácida. A chuva normal tem um pH aproximadamente de 5,65 e esse é o grau de acidez produzido pelo equilíbrio do CO2 com a água. E quando a gente tem uma alta concentração de monóxido de carbono, de dióxido de carbono e também do dióxido de enxofre e também do dióxido de nitrogênio,
eles vão reagir com o oxigênio, tá? O dióxido de nitrogênio vai reagir com o oxigênio, vai formar o nitrato. E o dióxido de enxofre reagindo com o oxigênio forma o óxido sulfúrico. Ambos, o óxido sulfúrico e o nitrato reagindo com água, vão formar dois ácidos. Vai formar o ácido sulfúrico e também o ácido nítrico. E esses ácidos vão acabar diminuindo o pH da chuva. Então, o pH da chuva vai ficar menor que 5,65. Em alguns lugares chega a ficar até 4. Como que acontece chuva ácida, então? Acontece aquelas reações que eu expliquei anteriormente, nos óxidos de enxofre e nitrogênio provenientes das ações das atividades antrópicas vão ser emitidos para a atmosfera, acontece aquelas reações químicas que eu expliquei anteriormente e acaba tendo a precipitação de chuva misturada com o ácido. Esses ácidos vão acabar causando degradação, né, nos edifícios, vão estar presentes no ar e acaba prejudicando a saúde. O solo também acaba se tornando ácido. Os gases ácidos vão danificar algumas árvores. Os corpos d'água também vão ter o pH afetado, assim como as plantas e os animais aquáticos vão ser prejudicados. Bom, quais são as consequências da chuva ácida, né? Vai ter a acidificação dos rios e lagos, e também do solo, na hidrosfera e também na litosfera. Na biosfera tem a mortalidade de plantas, micro-organismos, os invertebrados e também os vertebrados em pHs menores que 4. E na antroposfera, a chuva ácida vai reagir com os metais e carbonatos, como o mármore e o calcário, dando prejuízo de bilhões de dólares anualmente. Então aqui tem uma imagem, a corrosão que acontece em função da chuva ácida. Um outro efeito, em função do aporte de contaminantes, é o buraco da camada de ozônio. A camada de ozônio ela se situa na estratosfera, entre 15 e 50 km de altitude, e ela constitui um escudo aos raios nocivos do Sol. E ela acaba sendo como um filtro em função das radiações UV. Então, quais são essas radiações emitidas pelo Sol, né? A radiação UV. A radiação UVA, que tem um comprimento de onda de 320 a 400 nanômetros. Esse comprimento de onda é próximo da luz visível e ela não é absorvida pela camada de ozônio, então ela passa totalmente. A UVB, que tem um comprimento de onda de 280 a 320 nanômetros, e ela causa danos no DNA, como câncer de pele, e a camada de ozônio ela é capaz de reter a maior parte da radiação UVB. Então aqui a UVA, UVB, que é retida a maior parte, e a UVC, que o comprimento de onda é menor que 280 nanômetros, e ela é extremamente prejudicial para os organismos vivos, né? E ela é completamente retida pela camada de ozônio. Como que acontece a formação da camada de ozônio, né? É uma reação com o oxigênio, com a molécula de oxigênio e também com o oxigênio atômico. E aí ele vai formar o ozônio e essa reação emite calor. E esse calor é suficiente para determinar a temperatura da região da estratosfera. E a destruição da camada de ozônio, que acontece também de forma natural, a própria radiação solar acaba agindo em cima dessas moléculas de ozônio, que vão quebrar elas e vão formar o oxigênio molecular e também o átomo de oxigênio que vai ser liberado no meio. Essas reações de formação e de destruição natural de ozônio, elas têm um alto grau de estabilidade. Elas compõem o ciclo de Chapman, que é o resumo das reações de produção e destruição não catalíticas do ozônio na estratosfera. Então, o oxigênio molecular vai ser quebrado pela radiação UV e vai gerar o átomo de oxigênio. Esse átomo vai reagir com mais oxigênio molecular que vai ter naquele meio, gerando o ozônio. O ozônio quebrado pela radiação UVB vai gerar átomos de oxigênio. E o ozônio mais átomos de oxigênio vai gerar o oxigênio molecular. E esse ciclo é altamente estável. Existe um grupo de moléculas que são chamadas de substâncias destruidoras de ozônio. Entre elas estão os CFCs, os HCFCs, os HBFCs
e outras moléculas. Elas eram utilizadas como os gases refrigerantes e também nos sprays aerosóis. Aqui nessa imagem tem um esquema de como é que acontece a reação com o ozônio para essas substâncias serem classificadas como destruidoras da camada de ozônio. Uma vez que a radiação UV vai quebrar essas moléculas, vai acabar liberando um átomo de cloro em formato de radical. As reações com radical, elas são extremamente reativas, porque o radical nada mais é do que um átomo ou uma molécula que tem um elétron desemparelhado. Então, ele vai procurar qualquer matéria que ele puder atacar para emparelhar esse elétron. Essa reação com esse radical cloro vai acontecer com o ozônio. Então, o radical cloro vai atacar a molécula de ozônio, formando o oxigênio e formando também óxido de cloro. O oxigênio que está no meio da atmosfera vai atacar o óxido de cloro, vai formar mais oxigênio e vai acabar liberando um outro radical cloro. E essa reação ela é um ciclo, porque reações radicalares elas acontecem em cadeia. E sempre vai ter um composto que vai ser um radical que vai acabar reagindo com o outro. E assim acontece a destruição da camada de ozônio pela reação dos radicais cloro. Bom, e quem são exatamente essas substâncias que destroem a camada de ozônio, né? São os clorofluorcarbonos, que eram associados com os gases dos aerosóis, os hidroclorofluorcarbonos, que eram os gases refrigerantes, o halon, que era utilizado nos extintores de incêndio, como agente abafador, o brometo de metila, que é utilizado para fumigação, para controle de pragas e também preservação da madeira, o tetracloreto de carbono e o metilcloroformo, que são solventes químicos, e o hidrobromofluorcarbono, que são os agentes expansivos das espumas poliméricas. O HBFC ele não é consumido no Brasil, mas os outros todos eles eram. Para controle dessas substâncias, aconteceu em 1985 a Convenção de Viena, que estabeleceu as ações para a proteção da camada de ozônio. E essa é uma convenção internacional que muitos países foram signatários, e em função de objetivarem a proteção da camada de ozônio, eles viram que não bastava apenas estabelecer as ações, ia ter que estabelecer uma padronização dessas ações, e em 1987, 2 anos depois da Convenção de Viena, aconteceu o Protocolo de Montreal, onde tem a padronização de todas essas ações para a proteção da camada de ozônio. O Brasil é signatário do Protocolo de Montreal e ele passou a entrar em vigor a partir de 1990, onde a partir dessa data, todas essas datas que estão aqui nessa linha do tempo são relacionadas ao Brasil. A partir de 1990, começou a ter o controle de todas essas substâncias aqui que destroem a camada de ozônio. Então, nos anos de 2020, teve o zero consumo de metilcloroforme. Em 2021, teve a proibição dos halons nos extintores de incêndio. Em 2005, teve a proibição do brometo de metila, só que ele ainda é utilizado com algumas anuências do IBAMA, então para exportação de madeira ele ainda é utilizado. Em 2008, foi eliminado o uso do tetracloreto de carbono e em 2010 foi proibido os clorofluorcarbonos, os CFCs. Os HCFCs e também os HBFCs, elas são substâncias alternativas aos CFCs, só que também verificaram que elas também causavam danos à camada de ozônio, elas também eram destruidoras da camada de ozônio, então começaram a ter que exercer controle sobre essas substâncias. Bom, o Protocolo de Montreal, ele teve algumas emendas, tá? E dentro dessas emendas foram adicionando essas substâncias para banimento ou para controle. Então, no ano de 1990, teve a emenda de Londres, que adicionou o controle do metilcloroforme, do tetracloreto de carbono e também de outras espécies de CFCs.
Na ementa de 1992, em Copenhague, teve a adição do controle dos HCFCs, HBFCs e também do brometo de metila. E nessa mesma emenda, eles criaram o Fundo Multilateral. O Fundo Multilateral. O que é esse Fundo Multilateral? Esse protocolo de Montreal foi signatário por muitos países, e essas substâncias que destroem a camada de ozônio, elas estavam intimamente ligadas à questão econômica dos países. Tinha muito país que produzia os refrigeradores, enfim, todas as tecnologias, ar-condicionados, para exportação, e outras aplicações também. Então, tudo isso estava muito relacionado à questão econômica dos países. E reduzir ou controlar ou eliminar toda essa utilização ia gerar uma consequência econômica bem grave nos países. Então, eles criaram um fundo que dava subsídio para o atendimento das metas de controle e também ajudava os países que eram subdesenvolvidos a ter uma estabilidade nas questões econômicas, a fim de atingir as metas. No ano de 1999, teve a emenda de Pequim, que adicionou os HCFCs para controle, e em 2016 teve a emenda de Kigali, que é a mais recente, que adicionou os HFCs. Esses HFCs é a primeira vez que tem nesse protocolo que uma substância que não causa dano diretamente para a camada de ozônio é adicionada dentro do protocolo. Na verdade, essa substância está muito relacionada com a questão das mudanças climáticas, então eles resolveram por adicionar ela também numa das substâncias de controle do protocolo de Montreal. Nessa imagem do lado, apresenta o cronograma de redução da produção e do consumo dos HFCs aprovados a partir da emenda de Kigali. O protocolo de Montreal funciona dividindo os países em 3 grupos, tá? Sendo que o grupo A2 é do grupo dos países desenvolvidos, o A5, grupo 2, são países desenvolvidos da região da Ásia e da Índia, e o A5, grupo 1, são os outros países que não estão no grupo anterior. O Brasil se inclui no grupo 1. E qual que é a meta, o cronograma? O cronograma é manter, pelo menos para o Brasil, tá? Congelar o uso dos HCFCs até 2024, para que ele seja eliminado até 2040. E os HFCs é ter uma redução gradativa em 4 níveis, até chegar a um platô de reduzir 80% do consumo em 2045. Esse protocolo é conhecido como ser o tratado ambiental mais bem sucedido do mundo, porque ele já conseguiu eliminar 100% dos CFCs e já está em andamento com o cronograma de eliminação dos HCFCs, e também já tem a previsão do platô de 80% do consumo de redução do consumo dos HFCs. E isso pode ser verificado nesses gráficos aqui, onde que já teve a redução dessas emissões dessas substâncias, e já teve uma melhora ou uma regeneração da camada de ozônio, como mostra nesse primeiro gráfico. Nesse gráfico da direita, mostra a redução do consumo dos CFCs e dos HCFCs ao longo dos anos, desde 1996 até 2005. Dá para ver que teve uma redução muito grande, né, no consumo dessas substâncias. E nesse último gráfico, é uma previsão da abundância dessas substâncias na estratosfera até 2100. Então, aqui seria uma previsão nessa linha roxa se não tivesse nenhum tipo de protocolo. Só a tendência seria de aumentar essa abundância dessas substâncias exponencialmente. Uma vez que tem o protocolo de Montreal, a abundância dessas substâncias já começa a diminuir um pouco, e à medida que são aumentadas são adicionadas as emendas com controle das outras substâncias até a emenda de Kigali ou até a emenda de Pequim, ela começa a mostrar que a previsão é realmente ter o consumo próximo de zero até 2100.
Nessa tabela tem alguns acordos internacionais e convenção que também restringem as substâncias emitidas para a atmosfera. Então, os principais aqui que são de escala global, tá? É a Convenção de Viena, que também tem o Protocolo de Montreal e as emendas, que são as que eu falei para vocês agora. O Protocolo de Kyoto, que é sobre a emissão dos gases de efeito estufa, né? CO2, metano, os dióxidos de nitrogênio, os HFCs, PFCs e também o hexafluoreto de enxofre. O Brasil, ele é signatário dessa aqui. E também a Convenção de Estocolmo, que fala sobre os poluentes orgânicos persistentes, né? Reduzir ou eliminar aqueles que apresentam mais dano, que são aqueles que são mais perigosos. Entre eles são os PCBs, os dioxinas, os furanos, os praguicidas como o aldrin, eudrin, o DDT, o endrin, o clordano, o hexaclorobenzeno, o mirex, o toxafeno e o heptacloro. Alguns efeitos, tá? As consequências da falta do buraco na camada de ozônio, né? Então, se não tem o ozônio, a radiação UV acaba penetrando completamente, ou se tem a diminuição da concentração de ozônio, a radiação UV acaba penetrando e nos seres humanos pode causar danos genéticos, danos de DNA, além de danos celulares, né? Está muito associado com a questão do câncer de pele, como o melanoma, e doenças na visão, como a pterígio e também outros problemas para enxergar. Assim como danos ecológicos, né, inibição da produtividade primária, que está muito relacionado com a degradação da pigmentação das plantas causados pela reação, pela radiação UV. O outro efeito do aporte dos contaminantes é o efeito estufa. Esse efeito estufa também é um efeito natural, tá? Mas ele é intensificado pelas ações antropogênicas. Como é que funciona o efeito estufa? Ele é um mecanismo para manter a temperatura da Terra. As radiações emitidas pelo Sol chegam na Terra e são refletidas, e uma parte do calor ela é absorvida para manter a temperatura média da Terra de 15 graus. O efeito estufa, com o agravante dos gases emitidos pelas atividades antrópicas, fazem com que a maior parte desses gases, dessa radiação que chega na Terra, não seja refletida. Então, a maior parte é retida em função da camada que tem aqui das substâncias e dos contaminantes que tem na atmosfera. E isso acaba elevando a temperatura da Terra. Então, da temperatura média de 15 graus, ela tem um aumento de 0,76 graus Celsius na temperatura média. Aqui nesse gráfico apresenta a tendência de temperatura média global por ano, né? Então a Terra está em processo de aquecimento. E esses gráficos mostram também que está diretamente relacionado com a concentração de CO2 na atmosfera, que só vem crescendo ao longo dos anos, e também com as concentrações atmosféricas de metano, que também vem aumentando ao longo dos anos. Bom, quais são os gases de efeito estufa, né? O CO2, a fuligem, o vapor d'água, metano, os CFCs, os óxidos nitroso e também o ozônio troposférico. Lembrando que o efeito estufa, ele é um efeito natural, né? Se não acontecesse ele, toda a energia que chega na atmosfera seria perdida pelo espaço e a temperatura da Terra seria em média de menos 20 a menos 40 graus Celsius. O que causa o problema do efeito estufa é que tem esse aporte intenso de gases para a atmosfera, que acaba impedindo que esse calor, essa energia seja refletida, então ela acaba sendo a maior parte retida, e aí tem o efeito estufa intensificado. Paralelo ao efeito estufa, acontece também o resfriamento global, né? Que é em função do acúmulo de material particulado na atmosfera, que associado com as nuvens e também com a evaporação, ele aumenta a reflexão da energia proveniente do Sol. Então, acaba refletindo mais energia, acaba resfriando o globo terrestre em alguns locais.
As consequências do efeito estufa são associadas com o derretimento de gelo das montanhas e também das regiões polares, né? Como dá para ver nessas imagens aqui, em 1928 era tudo coberto de gelo. Em 2004 já não tem, já essa camada já se desmanchou, já derreteu o gelo do corpo d'água. E também nesse derretimento de gelo tem a liberação de contaminantes que estavam retidos, que pelo efeito cold trap. Esse efeito aqui é capaz de congelar até os compostos orgânicos voláteis. Então tem o congelamento nas áreas polares, né? E como acaba tendo esse aquecimento devido ao efeito estufa intensificado, esse gelo vai derreter e esses compostos orgânicos que estavam no gelo vão acabar sendo volatilizados de novo. E os outros compostos que estavam retidos lá, que podem ser sólidos, podem ser gases, podem ser substâncias, vão ser liberados no ambiente. E aqui tem uma imagem do tamanho da camada de gelo em 1979, comparado com o tamanho dela bem reduzida aqui em 2003. Além disso, do derretimento, né, das geleiras e também da liberação dos contaminantes, tem a questão de elevação dos níveis dos oceanos, né, em função desse derretimento das geleiras, vai aumentar o nível de água circundante nos oceanos e acaba tendo a inundação das costas. Então, muitos locais acabam prejudicando a comunidade, né, que muitas vezes o pessoal já se instalou nas áreas de costa. E também eventos climáticos mais frequentes e também mais intensos, né? Na questão das mudanças climáticas bruscas dentro de um dia, dos ciclones, dos tsunamis. Um outro efeito também é a maior incidência de doenças tropicais, como por exemplo a malária, né? Então aumenta a temperatura da Terra e começa a propiciar esses vetores de doenças tropicais. Bom, comentando um pouco sobre a questão das medidas mitigadoras do efeito estufa, tá? Então, a principal delas é a redução da emissão do CO2, e para isso existe um protocolo internacional, que é o Protocolo de Kyoto, que é a partir de 1997, e ele estabeleceu metas de redução para vários países, tá? Foram mais de 80 países que assinaram. E nos principais deles, as principais metas eram de 8% de redução da União Europeia, os Estados Unidos deveriam reduzir 7% e o Japão deveria reduzir 6%. E em função disso, o Brasil também é signatário do Protocolo de Kyoto, tá? E ele foi promulgado no país a partir da Política Nacional sobre Mudanças Climáticas em 2009. A partir de 1998, teve o lançamento da iniciativa GHG Protocol, com o objetivo de padronizar o cálculo das emissões de gases de efeito estufa. Então, se o protocolo de Kyoto estabelece metas de redução, os países iam ter que quantificar essas emissões para depois poder reduzir. Então, teve um protocolo feito para isso, para padronizar esse cálculo dessas emissões. E só em 2008 que teve o lançamento do Programa Brasileiro GHG Protocol. E nesse programa a gente consegue algumas ferramentas como a ferramenta de cálculo, né, que é essa ferramenta padrão das emissões dos gases de efeito estufa, que ela é baseada nas ferramentas do IPCC, do Painel Internacional de Mudanças Climáticas. Tem algumas diretrizes e notas técnicas e também pode consultar o registro público das emissões. As empresas que aderiram ao programa, elas contam também, além da ferramenta, elas contam com a publicação do seu inventário no site do programa. Lembrando que esse programa não é um programa público, tá? É um programa privado, então cada empresa é responsável pela sua adesão ao programa. E ele te dá dentro dessa ferramenta de cálculo de emissão dos gases de efeito estufa, tu tem um escopo bem grande para controle dessas emissões. Tu consegue controlar desde a emissão efetivamente da tua atividade, lá da tua produção,
Tu consegue controlar também os gases emitidos através do transporte de resíduos, da geração de resíduos, do transporte de pessoas, no caso até de viagens a negócios, consegue controlar também. A emissão de CO2 em função do uso de extintor de incêndio, em função do uso de ar-condicionado, do consumo de energia, é bem amplo assim o escopo. E tem vários níveis de controle desse escopo, e em função dos níveis do controle, o programa disponibiliza de selos. Tem o selo ouro, prata e bronze. E aí, conforme a empresa geradora conseguir controlar mais ou quantificar mais processos dentro desse escopo, que envolve maior controle dessas emissões, o selo vai ser o maior. Então, o selo ouro é o que contempla todas as emissões que a empresa consegue controlar. A princípio, esse programa não tem nada envolvido com as questões de mitigação, tá? De redução da emissão. Eles simplesmente são ferramentas de padronização dos cálculos para conseguir mensurar a emissão dos gases de efeito estufa. Aqui são algumas referências utilizadas nessa apresentação. E muito obrigada por vocês assistirem até aqui. Qualquer dúvida que tenham, podem entrar em contato comigo ou entrar em contato com o professor.